Hoje eu irei falar um pouquinho sobre o livro O Processo, de Franz Kafka, que eu fiz uma resenha crítica para um trabalho da faculdade e eu decidi trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu escrevi. Na verdade, é para fazer uma resenha crítica voltada para os processos, para o âmbito processual, né? Teoria geral do processo, para fazer uma relação com os princípios que foram feridos dentro da obra de Franz Kafka intitulada O Processo, tá certo? De antemão, caso você queira adquirir esse livro, eu vou deixar no link da descrição, tá certo? Tá no preço super acessível, tá? É lá na Amazon, beleza? E caso você compre pelo link na descrição, vai estar apoiando o nosso canal a continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? Então é isso, depois da vinheta nós vamos direto para o conteúdo. Bom, meus queridos, a obra O Processo é um livro que eu gostei demais da leitura, tá certo? Apesar de ter bastante palavra complicada, digamos assim, eu gostei muito como o autor da obra trouxe o personagem K para nossas vidas, né? Digamos assim. Foram basicamente uma semana que eu li esse livro e eu li meio que vivenciando junto com o K aquela angústia dele de não conseguir entender o processo que ele estava passando. Mas espera aí, vamos logo contar um pouquinho sobre quem é o personagem, tá? O livro, ele é voltado para um personagem principal chamado de Joseph K. Ele é um bancário ali por volta de 30 anos e ele tem um perfil de um excelente profissional. Inclusive, ele tem um cargo de extrema responsabilidade e relevância dentro do banco, tá certo? Mas chega um determinado momento da história, né? Chega um determinado momento do livro em que K ele é surpreendido. Ele simplesmente chega no quarto dele e é detido por 2 guardas. Nessa detenção, os guardas não falam por que ele estava sendo detido, apesar de K insistir muito em saber mais o porquê, né? Eu estou sendo detido e tal. Não há esse esclarecimento sobre o porquê daquela detenção. Inclusive, esses guardas, eles tomam o café da manhã de K, meio que desrespeitam bastante o K e não contam os fatos que estão ocorrendo. Eles simplesmente vão lá, faz o papel dele, detém K. E é isso. Aí a partir desse momento, a partir dessa detenção, o K ele começa a ficar angustiado, não sei se essa é a palavra certa, mas ele passa pelo pior momento da sua vida porque ele estava sendo acusado por algo que ele não sabia. E a narrativa segue baseado nessa detenção, né? O de K querendo entender o porquê estava sendo detido e ele busca descobrir os fatos dessa acusação. Mas chega num determinado momento do livro que o K ele vai até um cartório, uma espécie de cartório que é localizada num sótão. E nesse sótão é como se fosse uma espécie de corredor bastante escuro, e ele começa a caminhar por esses corredores buscando realmente os processos, buscando a localização do seu processo. E nós podemos fazer uma relação com os processos e a justiça dos dias atuais. Até porque nós sabemos pouco do que ocorre em um processo, do que ocorre em uma detenção, e fica meio que às escuras, fazendo essa relação com o sótão, com os corredores escuros, tá? Ficando dependente do poder judiciário. Então essa é um pouco da relação que nós podemos fazer. Lembrando que eu não vou trazer aqui o livro por completo, eu vou deixar vocês fazerem a leitura para não perder a graça, né? Tem muitos pontos que são interessantes, muitos capítulos, tá certo? E é uma leitura super agradável, super impactante assim pra gente fazer essa relação com a teoria geral do processo, os princípios processuais, tá certo? Eu vou simplesmente trazer alguns pontos, alguns capítulos que eu achei interessante, que eu julgo interessante, e fazer essa relação com os princípios processuais. E vamos lá dar continuidade a essa história de K, tá? Chega um determinado capítulo que o K ele vai procurar um advogado. Claro, ele tem a visita de um tio dele, se eu não me engano é um tio, que ele vem lá da área rural, vai visitar o K, e lá ele descobre que o K estava sendo processado. E ao saber desse processo de K, ele indica a um advogado e o K ele vai buscar esse advogado. E você vai descobrindo que o advogado ele meio que ajuda esse sistema, sendo que ele defende outras pessoas que estão nesse mesmo processo, desse mesmo tribunal, e meio que ele deixa o processo ir, ele deixa o processo andar, demorando realmente no processo, beleza? Na defesa do processo. E é por esse motivo que K ele dispensa o advogado, porque ele não estava dando tanta atenção assim para o processo de K. Ou seja, passou um tempo bem considerável e o advogado nem sequer tinha entrado com a petição. Então K ele decidiu dispensar o advogado e continuar defendendo por si só o processo dele. Então a partir desse momento do livro, o K ele começa a se autodefender, né? Fazer a sua própria defesa e buscar entender o que aconteceu, o porquê ele estava sendo detido
detido naquele momento. E uma coisa que eu achei bem interessante é que no determinado ponto do livro, eu não vou saber indicar exatamente qual é a parte, mas o Kai ele se depara com crianças que fazem depoimentos, né, que dão depoimentos. E isso é algo que é bastante divergente dos nossos tribunais tradicionais, digamos assim, né? Então eu achei bem interessante esse ponto de crianças darem depoimentos. E agora eu vou dar um pulo até o capítulo final do livro, beleza? Eu já contei o que eu achei bem pertinente, achei interessante no livro, mas o final da história ele é meio que previsível. E por que eu digo isso? Porque o final da história acontece a morte de K. Não levem isso como spoiler, tá? É como meu professor disse, esse livro é um livro atemporal, ou seja, sempre que eu li esse livro hoje, se eu for ler daqui a um mês, eu vou tirar novas coisas dele. Apesar da história ser a mesma, eu vou sair com uma nova bagagem, com novo conhecimento, com novas comparações, né, de princípios processuais. Então é um livro atemporal. A história é a mesma, mas são conhecimentos novos que nós vamos adquirindo com a leitura repetitiva dele. Tá certo? E assim, acontece a morte de K. E por que acontece essa morte? Porque o K ele simplesmente cansou de se defender. Basicamente isso. Ele cansou de buscar entender o que estava acontecendo, o porquê estava sendo processado, o porquê ele foi detido pelos guardas, tá? Então ele se cansou de se defender. Aquilo mexeu com o psicológico dele. Em outras palavras, ele perdeu o ânimo. Eu vou ler um trechozinho aqui do livro para vocês terem uma ideia, tá? É na página 228. Ó, diz o seguinte: na garganta de K colocava-se as mãos de um dos senhores, enquanto o outro cravava a faca profundamente no seu coração e a virava 2 vezes. Então note que K ele pediu 2 senhores para tirar a sua vida. E aqui está a narrativa desse ato. E esse pedido foi justamente por ele ter cansado, por ele ter perdido realmente o ânimo de se defender desse processo que realmente não tem nenhum princípio processual sendo seguido. E a obra se encerra desse jeito, com a morte de K. E uma coisa bem interessante é que quando ele estava nos seus últimos suspiros, né, depois de um dos senhores enfiar profundamente a faca e virar 2 vezes, ele solta a seguinte frase, ó. Ele diz o seguinte: como um cão. E essa frase retrata muito como ele foi tratado durante todo o livro, durante toda a obra. Ele foi tratado como um cão, como um animal, que não teve o seu devido processo legal, que não foi respeitado os seus direitos individuais e fundamentais, ou seja, ele foi tratado como um animal. Ele não foi tratado como um ser humano durante toda a obra, começando desde a detenção pelos 2 guardas lá no seu quarto. Então, entendido a história, tá? Entendido a obra, agora eu vou fazer uma relaçãozinha com alguns princípios processuais. O primeiro princípio que nós notamos de cara é o princípio do devido processo legal, que não foi respeitado de forma alguma. Até porque o K ele não tinha nem ideia de que estava sendo acusado, do porquê estava sendo detido. Tinha um total desconhecimento do processo diante de K. Outro princípio que eu quero trazer aqui para vocês é a questão do juiz natural. Não há a figura do juiz natural no decorrer do processo. Ou seja, tem que haver um juiz adequado para cada situação. E o juiz em questão na obra, inclusive eu acho que eu não citei tanto assim o juiz, eu acho que eu nem citei na verdade, mas ele aparece muito no decorrer da obra. Na verdade a gente não tem nenhum conhecimento da especificidade do tribunal, sobre que demandas aquele tribunal é responsável. Portanto, não há um juízo adequado para aquele processo de K. E outro princípio que eu queria trazer aqui é o próprio princípio da publicidade, até porque o K ele não tem conhecimento sobre o que estava sendo detido, nem mesmo o advogado tinha conhecimento, nem sequer ele entrou com uma petição. Então não se tinha um conhecimento sobre o que era a acusação, o porquê ele estava sendo detido, tá? Parecia, deu para entender que somente tinha conhecimento da detenção os guardas e também o juiz, que meio que já sabia o porquê ele estava sendo detido, e somente o autor, que isso é um absurdo, o próprio K, ele não sabia o porquê estava sendo acusado. Então há uma falta de publicidade desse processo. E o outro princípio que eu queria trazer aqui para vocês é o princípio da razoável duração do processo. A falta desse princípio, inclusive, levou à morte de K. Ele cansou de lutar, e se ele cansou de lutar é porque o processo durou demais. Tem um determinado ponto do livro que o K ele vai até a casa do advogado dele, e lá ele encontra outro cliente do advogado. E ele começa a conversar com esse cliente, eu não me recordo o nome, mas ele começa a conversar com esse cliente. E ao saber sobre o processo dele, ele descobre que também é do mesmo tribunal, aquele tribunal desse juiz que também estava julgando o K. E ele conta que ele estava há muito tempo aguardando o seu julgamento. E que ele demorou mais de 5 anos, se eu não me engano, para entrar com a primeira petição.
Ou seja, realmente é um tempo exorbitante, é um tempo extremamente não razoável, é ao contrário desse princípio da razoabilidade. Então essa razoável duração do processo não ocorre na obra, claro, de forma mais exorbitante o tempo, mas a gente pode fazer essa relação com o nosso poder judiciário, com a nossa justiça no Brasil. Enfim, o livro ele é repleto de acontecimentos marcantes na vida de K. Eu não trouxe aqui nem 10% do que tem no livro. É algo que realmente abre a sua mente para entender os processos, a teoria geral dos processos, os princípios processuais, né? Então é como o meu professor disse, é um livro atemporal, beleza? Que você pode realmente tirar conhecimentos a todo momento que você fizer a leitura. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos e amigas do direito para a gente estar alcançando cada vez mais pessoas, beleza? E lembrando que daqui a pouquinho vai aparecer 2 vídeos na tela, continue acompanhando o nosso canal. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!